Agora veremos algumas aplicações práticas das funções logarítmicas na resolução de problemas. Na sequência, temos o problema. Paulo aplicou R$ 800 no investimento que rende 3% ao mês a juros compostos. Quanto tempo após a aplicação o saldo será de 1.200? Então ele aplicou R$ 800, a taxa de 3% ao mês, e durante um certo tempo ele recebeu um montante de R$ 1.200. Vamos aplicar aqui o conceito de função logarítmica para resolver esse problema. Esses dados são importantes. Log de 1,5 é igual a 0,1761 e o log de 1,03 é igual a 0,0128. Como o problema é de juro composto, aplicamos a fórmula de juro composto. Montante é igual ao capital, que multiplica 1, mais a taxa elevada ao tempo. O montante, aliás, é de 1.200, o capital de 800 e a taxa de 3% ao mês, ou seja, 3 dividido por 100, é igual a 0,03. O tempo iremos encontrar. Substituindo os dados do problema na fórmula, temos montante 1.200 é igual capital 800, que multiplica 1 mais a taxa, que é de 0,03, elevada a t, que é o tempo. Somando os dados que estão dentro do parênteses e permutando para o primeiro membro, temos 800, que multiplica 1 mais 0,03, 1,03 elevado a t. E perguntando o valor independente para o segundo membro, temos 1.200. 800 que multiplica 1,03 elevado a t igual a 1.200. Isolando o termo da variável no primeiro membro, temos 1,03 elevado a t é igual. Segundo membro, 1.200 dividido pelo primeiro membro, 800. 1.200 dividido por 800, temos 1,03 elevado a t é igual. 1.200 dividido por 800 é igual a 1,5. Para acharmos o tempo, iremos utilizar o conceito de função exponencial ou função logarítmica. Função exponencial é toda função em que a variável está no expoente. Então, 1,03 elevado a t igual a 1,5 é uma função exponencial. Vamos transformá-la numa função logarítmica. 1,03 elevado a t é log de 1,03 elevado a t, igual 1,5 é log de 1,5. Aqui iremos utilizar uma das propriedades do logaritmo, que é a propriedade de uma potência. Lembrando que o logaritmo de uma potência é igual ao produto do expoente pelo logaritmo da base. Então, t, que multiplica log de 1,03 igual a log de 1,5. Isolando t, no primeiro membro temos t igual, o segundo membro log de 1,5 dividido pelo primeiro membro log de 1,03. Como observamos no início do problema, lá nos dados temos o log de 1,5 é igual a 0,1761 e o log de 1,03 é igual a 0,0128. Dividindo esses valores, temos tempo igual a 13,75 meses, aproximadamente.
Então isso quer dizer que o capital de R$ 800, aplicado a 3% ao mês, se tornou no montante de R$ 1.200 durante 13,75 meses, ou seja, 13 meses e 22 dias, aproximadamente. Veremos mais um problema. Ele foi utilizado num vestibular de uma unidade de ensino superior. Então, o número de bactérias numa certa cultura duplica a cada hora. Se, num determinado instante, a cultura tem 1.000 bactérias, daí a quanto tempo, aproximadamente, a cultura terá 1 milhão de bactérias. Bom, vamos resolver esse problema através do conceito de logaritmo, considerando que o log de 2 é igual a 0,3. Foi dado algumas alternativas para que o aluno marcasse a alternativa correta. Então, vamos lá. No instante inicial, se no instante inicial o número de bactérias era de 1.000 e o número de bactérias duplica a cada hora, então no instante T1 o número de bactérias passa a ser de 2.000 e no instante T2 o número de bactérias passa a ser de 4.000. Então o número de bactéria duplica a cada instante. Então no instante Tn o número de bactérias vai ser 2 elevado a n multiplicado por 10 elevado à terceira, que é no instante inicial, 1.000. Então, 2 elevado a n vezes 10 elevado à terceira vai ser igual a 1 milhão de bactérias. 2 elevado a n vezes 10 elevado à terceira é igual a 10 à sexta. 10 à sexta, que corresponde a 1 milhão. Então, 2 elevado a n vezes 10 elevado à terceira igual a 10 elevado à sexta equivale a 2 elevado a n igual a 10 elevado à terceira. Temos aqui uma função exponencial. Função exponencial é aquela função em que o expoente é uma variável. Então, função exponencial ou função logarítmica. Vamos transformar essa função exponencial em uma função logarítmica. Então, 2 elevado a n equivale a log de 2 elevado a n, igual 10 elevado à terceira equivale a log de 10 elevado à terceira. Nesse caso, vamos aplicar uma das propriedades do logaritmo, que é a propriedade de potência de logaritmo, onde o expoente multiplica a base do logaritmo. Aqui no primeiro membro e no segundo membro temos a mesma propriedade, potência de logaritmo. Então, n que multiplica log de 2 é igual a 3 que multiplica log de 10. Isolando a variável no primeiro membro e dividindo o segundo membro pelo primeiro, temos 3 log de 10 dividido por log de 2. 3 vezes log de 10. Então, 3 vezes o log de 10 é igual a 1. Então, 3 vezes 1 dividido por o log de 2 é igual a 0,3. Então, n é igual a 3 dividido por 0,3 igual a 10.
Então isso quer dizer que o número de horas em que o número de bactérias aproximará de 1 milhão será em 10 horas. Então, a alternativa correta seria a alternativa D.